Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando um pouco improvisado, local, mas nas próximas terças-feiras queremos estar programando melhor. Convido você a abrir a sua Bíblia para lermos um versículo da Palavra de Deus. Você que está com a sua Bíblia em mãos poderá abri-la para juntos lermos um versículo da Palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4. Está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Este é a grande declaração da fé judaica e cristã. A fé monoteísta em único, soberano, infalível e eterno Senhor. Único Deus que subsiste em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Eu desejo, nesta oportunidade, compartilhar um pouco sobre alguns dos atributos de Deus. É evidente que, quando falamos de atributos divinos, atributos de Deus, da deidade, são infinitos, porque Deus é infinito. O que é infinidade? Quando relacionamos ao espaço, chamamos de imensidão. Se relacionamos ao tempo, chamamos de eternidade. Eternidade é ausência de tempo, logo Deus é eterno. Se relacionarmos também ao espaço, é imenso, ou aquilo que não tem fim. Quando me refiro à infinidade, não pensamos em um corpo estendido no espaço sem fim. Não. Falamos de um ser absolutamente soberano, eterno, sem princípio, sem fim, criador, incriado, causador, não causado, enfim. Falar de Deus é algo que traz ao coração de todos que o amam profunda alegria, profundo gozo, profunda satisfação. E estamos iniciando este ano 2025 com um propósito de estarmos orando em busca de um avivamento espiritual, de um renovo espiritual, de um revestimento de poder, pedindo ao Senhor que enche-nos do teu Espírito, pedindo os dons espirituais, pedindo salvação de almas, rogando-lhes que o seu propósito com a igreja seja realizado. Para isto é necessário buscarmos a Deus. Então haverá uma conexão entre os atributos de Deus,
a doutrina de Deus, teísmo com oração. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Falamos que Deus é infinito. Isso você precisa entender. Infinidade, eternidade, imensidade, soberania, um ser. E neste termo ser é adequado a Deus, pois ele transcende qualquer terminologia. Isto é algo completamente extraordinário. A Bíblia diz em 23, que Deus não é homem, 23 de Números, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Isso fala da soberania de Deus. Tiago 1,27, Tiago disse, ou 1,20, que, deixa-me abrir a escritura neste texto, onde Tiago fala sobre Deus. Tiago, capítulo de número 1. Você pode abrir a sua Bíblia em sua casa, no versículo de número Tiago, capítulo 1. Um momento, por favor. É 1,17. Confundi com 27. Capítulo 1, versículo 17. Está escrito: toda boa dádiva, todo dom perfeito. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Isto é uma referência à imutabilidade de Deus, um ser imutável. Agora, o que é um atributo? Isso é importante para começarmos a pensar em Deus. Deus se revela em toda a Escritura dando-lhes vários nomes que relacionam um ato, um feito, uma revelação do seu ser em dado momento, algo que inspira confiança, esperança, uma segurança inabalável nele. Então percebo que atributo significa características que podem ser atribuídas à natureza de Deus. Uma característica essencial da divindade. Outros termos que podem ser considerados sinônimos de atributos, por exemplo, um atributo nós poderíamos dizer que é aquilo que é propriamente de Deus, uma característica peculiar. Logo, precisamos entender que Deus tem atributos que chamamos de atributos incomunicáveis, atributos que só Deus tem. Por exemplo, só Deus é infinito. Os anjos não são infinitos, porque infinidade está ligada a sem princípio nem fim, e anjos foram criados. Quando falamos de atributos comunicáveis, é aqueles que Deus compartilha conosco. Por exemplo, o amor é um atributo divino, que Deus compartilha, então possamos viver o amor de Deus pela graça. É evidente que a dimensão do amor que um cristão, por mais autêntico,
por mais piedoso, por mais abnegado, por mais consagrado a Deus experimenta, é uma facúlia em relação ao amor de Deus. O amor que excede a todo entendimento humano. Então precisamos compreender que Deus tem muitos atributos. E às vezes Deus revela os seus atributos pelo seu próprio nome. Por isso a Bíblia, no Antigo Testamento, dará muitos nomes a Deus. E nomes de Deus é um termo mais antigo. Vamos usar então a terminologia atributos para falarmos sobre algumas características peculiares de Deus, algumas características que somente o Eterno possui. Eu vou falar somente 3 características aqui, somente de Deus. Falamos já, na verdade, de 3, que é infinidade. Falamos sobre a imutabilidade, ainda que de forma muito objetiva, sobre a eternidade e sobre a imensidade. Mas vamos falar mais 3. Único, que só Deus tem. Isto é, aquilo que é peculiar. Quando falamos que Deus é pura realidade, por exemplo, isto indica que Deus é autoexistente. Deus é existência em si mesmo. Não tornou a existir, mas é a causa em si mesmo, subsiste eternamente. Ele disse isso no capítulo de número 3 e versículo 14 de Êxodo, quando ele disse a Moisés: diga a Israel que o eu sou o que sou vos envio a vós. Eu sou o que sou. Isso é um atributo. Deus está revelando atributos aqui. Que nome é este? Eu sou o que sou. Autoexistência e autossuficiência. Era isso que Deus estava dizendo. Diga a Israel que eu sou autoexistente e autossuficiente. Eu posso tirá-los da escravidão egípcia. Eu posso libertá-lo do poder faraônico. Eu posso levar para uma terra que emana leite e mel. Eu posso abrir o mar vermelho. Por que estou falando um pouco sobre atributos? Eu desejo que todos os irmãos em unidade dobremos nossos joelhos e oremos, busquemos. A Bíblia diz: aquele que bate, se abre, o que busca, encontra, o que pede, recebe. A Bíblia nos exorta do primeiro ao último livro a buscarmos a Deus. Por que orarmos, irmãos? Isso é uma pergunta que eu vou relacionar com os atributos aqui. Por que orarmos? Eu preciso entender que Deus, eu vou abrir um outro atributo, é um ser necessário. Ele não tem necessidade. Por que não tem? Porque ele é completo. Nada que dermos a Deus complementa-o. E nada que pedirmos e receber diminui. Deus não é completado nem diminuído. Por isso ele disse em 4:6 de Malaquias: eu sou Deus e não mudo. Por causa disto, ó Israel, vós não sois consumidos. Deus é o ser completo. Isto é um atributo chamado necessário. É um ser necessário. É um ser infinito, é um ser absoluto e eterno. E tendo tão grande, sendo tão sublime, não tendo nenhuma necessidade, ele deseja se relacionar conosco. Não por necessidade, mas deseja porque ama, porque quer que o conheçamos.
Agora eu preciso entender que a minha concepção da divindade é limitada. A minha concepção da grandeza de Deus é limitada, do poder é limitado. E o limite pode ser medido na oração. Um crente que ora muito, se alguém ora muito, ele conhecerá Deus de forma mais profunda, ao passo que uma pessoa que não ora não conhecerá. Por quê? Porque Deus estabeleceu a oração como um meio de relacionamento entre o divino e o humano, o celestial e o terreno, entre ele e nós. Então eu preciso entender que oração não é uma opção na vida cristã. A Bíblia diz inúmeras vezes, eu vou citar somente aqui Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina sobre a oração, Lucas capítulo 11, repete, Jesus ensinando sobre oração, ele diz, quando orardes, ele está dizendo que é uma realidade ativa na vida cristã, comum na vida cristã, necessária na vida cristã. Então, quando orardes, dizei, Pai Nosso. Perceba que a oração começa, a primeira súplica da oração é Pai Nosso. É dirigirmos a Deus de forma íntima. Pai Nosso. Não é Pai meu, é Pai meu e seu, é nosso. E eu tenho que dirigir com essa profunda confiança, dependência, intimidade. E nós só podemos ter esta comunhão com Ele, esta confiança nele, quando entendemos que somos salvos pela graça, que somos salvos pelos méritos de Jesus Cristo, que somos salvos porque Ele quis nos salvar. Romanos capítulo 11, veja o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no versículo 33, Romanos 11, você que está com a sua Bíblia aberta, no versículo 36, diz assim, porque dele, veja, e por ele, outra coisa. Versículo 36 ainda, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, ele é a causa. Versículo de número 36 ainda, e por ele, ele é quem efetua. E ainda diz, e para ele é o receptor. Nós precisamos de entender que como instrumentos devemos submeter a este princípio espiritual. Se orarmos é provisão, isto é, o desejo de Deus que oramos. Sempre que orarmos, precisamos entender que estamos orando porque recebemos de Deus graça para orar. E oramos a Ele. E oramos por meio da sua infinita misericórdia. Mas vamos continuar refletindo um pouquinho sobre alguns atributos de Deus. Hoje, como a live será curta, aqui eu tenho uma lista de alguns atributos, por exemplo, a simplicidade de Deus. Deus não é um ser composto, não é a junção de duas coisas. Deus é indivisível. Deus é único. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é único Senhor. É a nossa fé monoteísta. Segundo atributo, a pura realidade. Ele é em essência.
Terceiro atributo, a aceidade de Deus. Você talvez nunca ouviu essa terminologia, a aceidade de Deus. Deus não é um ser sentimentalista, emocionalista. Quando a Bíblia usa termos, por exemplo, arrependeu-se Deus de ter feito o homem, entristeceu-se. Estas expressões são chamadas de antropoformismo, são atribuições a Deus de faculdades humanas, ou seja, aquilo que o homem sente quando se decepciona é atribuída a Deus para que entendamos a gravidade de um ato. A aceidade revela um Deus que não é movido por nós, por ninguém, mas é a causa de toda ação, o eterno e soberano Deus. Aqui nós temos outro atributo, a necessidade, eu já falei, a imutabilidade de Deus, ele é o mesmo, 13:8 de Hebreus, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou, nem mudará. Agora olhemos outro atributo de Deus, a infinidade, a imaterialidade. Deus é Espírito. Ele mesmo disse em João 4:24, adorareis ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, Jesus disse. Importa que os que o adorem assim. E aqui há uma série de outros atributos de Deus. Mas os atributos comunicáveis que Deus deseja compartilhar comigo é amor. Deus deseja compartilhar sua justiça. Deus deseja compartilhar sua misericórdia. Deus deseja compartilhar atributos que eu necessito para refletir a sua natureza, para refletir o seu caráter, para refletir a sua pessoa. Eu e você somos limitados, super limitados, limitados às circunstâncias diárias. Todo dia temos fome, todo dia temos sede, todo dia temos sono, todo dia nos cansamos. Todo dia estamos sujeitos a entristecer. Veja como somos limitados. Somos limitados ao espaço, ao tempo. Irmãos, isto é de grande importância entender para orarmos de forma profunda. O que eu preciso entender? Quem sou e quem é Deus? Por que eu me relaciono com Ele? Porque Ele me salvou. E como eu me relaciono com Ele? Por meio da oração, por meio do jejum, por meio da meditação na sua palavra e pela obediência à sua palavra. Contudo, eu posso ler a Bíblia Sagrada 1, 2, 10, 20, 100 vezes e continuar alienado de Deus, separado de Deus. A palavra é poder, a palavra é viva, a palavra é santa, é inerrante, é indivisível, é inefável, é fidedigna. Só que Deus não opera por coação, por imposição na vida de ninguém. Deus deseja que, ouvindo a sua palavra, eu me alimente dela. Eu seja um receptor da sua palavra e um cumpridor da sua palavra. Tiago, capítulo 1. Não sejamos somente ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. Então, quando eu o ouço, estudo, leio, aprendo, eu começo a praticar, então logo vou ter uma vida de oração.
porque entenderei que a oração é o meio pela qual Deus estabeleceu, para que sejamos transformados por Ele. É muito interessante isso. A oração não muda Deus. A oração não move Deus. Mas é pela oração que somos mudados, transformados, movidos por Deus. A Bíblia diz em Jeremias 29:13. Deus diz assim, que Ele responde, Ele atende, Ele realiza a oração quando buscamos a Ele com inteireza de coração. Vamos ver Jeremias, capítulo de número 9. Deixa-me conferir. 29:13. 29:13. Às vezes os versículos escapam da nossa mente. 29:13. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isaías 55, versículo número 6. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deus disse a Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Orar significa inclinar a sua alma com profundo temor. Temor é reverência santa, com profundo zelo, com profunda fé. Olhe como o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina os passos para entrarmos em um relacionamento profundo com Deus em oração. Veja o que está escrito no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 19. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Está falando da obra da redenção no Calvário. Nós precisamos ter confiança. A terminologia na língua grega, ousadia, é o mesmo que confiança, entrar na presença de Deus com certeza no coração, que Ele está nos ouvindo e que Ele nos atenderá. Agora ouça o que o texto diz: e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 21, 22, cheguemo-nos. Você quer ter sucesso na vida? Você quer alcançar alpes espirituais? Você quer que o céu seja descortinado e você mergulhe na presença de Deus, tendo visão, revelação do eterno? Aprenda esse princípio. Cheguemo-nos. É eu, você, nós nos achegarmos a Deus. Chegarmos como o texto ensina? Primeiro, com verdadeiro coração. Com um coração sincero. Com coração limpo. Com ausência de dúvida. Com coração consciente, isto é, alma. E o texto diz assim: em inteireza de fé, não duvidando, mas com uma fé inabalável. Eu sei que estou orando e sei que estou sendo ouvido. Eu sei que estou pedindo e Deus me responderá. Por quê? Porque Jesus inaugurou um novo e vivo
caminho. Por meio da sua carne, da sua morte e da sua ressurreição. Se nós cremos na obra da redenção, na obra expiatória, na salvação, nós temos que ter certeza que temos nos céus, à direita do Pai, Jesus Cristo, Deus Filho, intercedendo por nós. Nós temos o Espírito Santo, Romanos 8, 26, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O texto diz assim: cheguemos com verdadeiro coração e com inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, isso fala da redenção, e tendo o corpo lavado com água limpa, isso fala da purificação, de uma vida de santificação. Aí o texto diz assim, olha, retenhamos firmes a confissão. Aquilo que declaramos, eu recebo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, como meu Deus. Se você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, receba como Senhor também. Aquele que estabelece o caminho que você deve andar. Aquele que estabelece como eu devo viver. E o texto diz, retenhamos firmes a confissão, porque fiel é o que prometeu. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero que você envie esta live a outras pessoas. Grave isto. Como orar? Jesus disse, capítulo 11 de Lucas, Pai nosso que estais nos céus. Você sempre que dobrar os seus joelhos para orar, dirige-se ao Pai, mas dirige-se por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus, eu li Hebreus capítulo de número 10, capítulo 19 agora, é a única condição. Eu lhes peço, ó Pai, em nome de Jesus. E sempre consciente que o Espírito Santo está te ajudando. Está nos ajudando a orar. Este ano Deus tem coisas grandes para realizar nas nossas vidas. Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer conceder dons espirituais, Deus quer curar enfermos, Deus quer salvar almas, Deus quer manifestar a sua glória para a transformação de vidas, mas é necessário voltarmos a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que esta palavra possa gerar no seu espírito fé. Aprenda isso, irmãos. Tudo que Deus diz, faça, obedeça, porque Deus só deseja coisas boas para nós. Deus é puro amor. Deus é pura misericórdia. Deus é pura compaixão. Deus quer nos salvar. Deus quer nos batizar. Deus quer nos encher do Espírito Santo. Deus quer nos levar para os céus. Hoje uma prévia introdução com o objetivo de conscientizar da necessidade da oração. Por que orar? Porque é uma verdade, é uma ordem de Deus para nós, é um ensinamento das Escrituras para nós. Devemos orar porque Jesus orou. Devemos orar porque os apóstolos oravam, porque a igreja primitiva oravam. Você pode confirmar essa verdade. No Atos capítulo 2, a igreja se reunia sempre em oração. A igreja patrística, os pais oravam. A igreja medieval orava. A igreja reformada e todos salvos em todas as épocas oraram ao Senhor. Amém? Enquanto você começa a orar e buscar, se você entra pelo caminho da oração e do jejum. Jejuar significa um ato de humilhação. Humilhar? O que é isto? Jejuar é abster-se da maior necessidade do nosso corpo, comida e água. A abstinência não é automutilação. Não.
é uma expressão da consciência que entende a necessidade que tem de Deus, maior do que a necessidade que tem no meu corpo. A necessidade de Deus é muito maior do que o pão e do que a água. Por isso jejuamos. Jejuar significa um ato de humilhação, por quê? Porque reconheço que não sou digno, não recebo nada por mérito e preciso ser despido da velha natureza. Ter aquela vontade estranha a Deus, às Escrituras, mortificada, crucificada, subjugada. Então eu preciso jejuar. Jejuar é isso, de forma muito objetiva. Jejuar é um ato de humilhação. É consciência daquele que se aproxima de Deus sabendo: nenhum mérito tenho, mas pela fé abraço as promessas de Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que me salvou, aquele que me purificou, aquele que me justificou, aquele que me santificou e aquele que está me preparando para levar aos céus. Queridos, nós vamos terminar esta live agora com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, dirigimos-nos a Ti nesta hora, no nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todos os nomes, a saber, ao nome do Senhor dobrar-se-á todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que o Senhor é Deus. Senhor, nós oramos a Ti pela fé, pela confiança, pelos méritos, pela graça de Jesus Cristo e pela ajuda do Espírito Santo que nos constrange, o Espírito que nos impele, como impeliu ao Senhor ao deserto, nos impele a orar, a derramar a nossa alma diante do Teu altar. Espírito Santo nos ensina a orar, nos ensina a buscarmos ao Pai conforme as Escrituras. O Pai que é infinito em amor, em poder, em glória, em majestade, em misericórdia e justiça. Ao Pai que é eterno, imenso, soberano, glorioso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor, realiza a Tua obra em cada família, em cada pessoa que está ouvindo, está orando neste momento, está recebendo a Tua bênção pela ministração humilde da Tua poderosa e fidedigna palavra. Conceda a Tua graça, o Teu Espírito, a cura, a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória. Deus abençoe o irmão Gabriel, Irenoilton Batista, Lucas. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, irmã Valéria, Ronald, Reisen. Deus abençoe poderosamente a cada um dos irmãos. E na próxima semana estarei falando outro tema. E nas próximas terças-feiras será um ensino mais didático. Hoje foi bem um devocional, mas será mais didático, será com o intuito de ensino, tá? No intuito de trazer orientação sistemática para fundamentar a sua fé. Que Deus te abençoe e lhes conceda uma noite abençoada. Paz do Senhor.